O ex-ministro da Fazenda petista Guido Mantega fez elogios ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um almoço com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil. Mantega disse que Campos Neto agiu corretamente ao baixar a taxa de juros na crise econômica e que o Banco Central de agora está tendo um desempenho melhor do que na gestão do PT, além de dizer que o presidente da entidade é melhor do que Henrique Meirelles. O ex-ministro tem atuado na campanha de Lula nos bastidores e foi escolhido para escrever um artigo na Folha de São Paulo sobre as propostas econômicas do petista. Guido Mantega ocultou a recessão do governo Dilma Rousseff e os diversos escândalos de corrupção no governo Lula. Fiuza. Bom, o Guido Mantega é protagonista de um momento de ruína econômica em que o Banco Central recebia ordens da Dilma Rousseff. Então, nós fora o elogio que ele faz, de fato a condução atual do Banco Central é bem feita, mas a condução feita pelo Meirelles, né, que já foi presidente do Banco Central, com certeza foi melhor do que a do Banco Central da época do Guido Mantega, né? Então, de fato, não tem credencial para análise econômica. O Guido Mantega, já falei, é o protagonista de uma ruína com premissas econômicas equivocadas, não sabem fazer, fizeram um populismo tarifário, cambial, fizeram pedalada fiscal, fizeram isso tudo fora a roubalheira. Então, mas é um personagem que continua sendo tratado aí, né, por altos círculos e pelo próprio PT como uma referência de política econômica que ele não pode ser. Oceana. Não custa a gente lembrar também que dentro da agenda de sabotagem aí ao país, né, do Lula, de revogar o teto dos gastos, a reforma trabalhista, eles também são contra a independência do Banco Central. Isso é um ponto importantíssimo aí no caminho do nosso crescimento econômico como uma nação forte, inclusive para mostrar a investidores internacionais que nós temos um Banco Central independente, fora de qualquer ação política, e até isso o PT quer destruir. Diga, Zé. A nova postura do Banco Central é importantíssima, né? E responsável, né? A decisão do governo de aprovar no Congresso Nacional a independência foi um ato de coragem, porque o PT sempre defendeu o Banco Central independente, fazia isso na prática, né, mas não tinha coragem de aprovar no Congresso Nacional. E levou o Henrique Meirelles, que era um deputado eleito pelo PSDB de Goiás, e prometeu a ele mandato. Disse, olha, pode renunciar, porque naquela época o presidente do Banco Central não era ministro, depois passou a ser por outras circunstâncias, para dar um foro privilegiado ao Henrique Meirelles. E o Henrique Meirelles, mesmo não sendo do PT, né, agiu com integral desenvoltura no Banco Central. Isso salvou ali o primeiro ano do governo Lula. Não fosse isso, a coisa assim tinha se desmantelado. Essa defesa do Banco Central independente, ela é muito importante. Primeiro porque torna ali a responsabilidade do Banco Central defender a moeda contra a inflação e contra, inclusive, ataques externos, né, estrangeiros, e definir a política cambial. E agora não, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e aprovou. Agora não adianta, aprovou no Congresso Nacional, o presidente do Banco Central tem mandato, o mandato não coincide com o mandato de presidente da República, ou seja, fica 2 anos em um presidente e 2 anos no outro presidente, ou seja, se houver qualquer mudança, o novo presidente fica com 2 anos do atual ou do futuro presidente do Banco Central. E isso é muito importante porque gera esta estabilidade. E, estranhamente, os petistas estão mesmo falando bem, não é só o Guido Mantega, não. Outros petistas estão falando bem de Roberto Campos Neto na frente do Banco Central. Então, por que nomearam ele antes, né? Agora, essa fala do Guido dá um mal-estar, né? Parece que aquelas figuras do pântano saindo de novo da escuridão.